E aí, meus queridos, tudo beleza? Bom, tô aqui mais uma vez para fazer um videozinho rápido de uma explicação da matéria de história, que é sobre a Idade Média. Então o vídeo de hoje é sobre a Idade Média. Muitos historiadores consideram a Idade Média como a Idade das Trevas, a Idade da Escuridão. Por quê? Porque muito pouco foi produzido nessa época na questão cultural. Esse é o argumento que os historiadores usam, mas eu considero que não. Porque eu que tive uma formação cristã, tenho muito a pensar quando eu afirmo que essa época foi uma época que foi das trevas. Pois se não fosse a Idade Média, será que o cristianismo seria tão forte hoje no mundo? Por quê? Porque na Idade Média foi quando o cristianismo se tornou a grande religião que é hoje. Beleza? Bom, a Idade Média ele iniciou no século IV e no século V. Beleza? Se consolidou como época a partir do século XI e século XIII. Foi o grande fato que aconteceu nessa época realmente foi a expansão do cristianismo. Na questão social, a sociedade se formou com características do ex-império romano, porque foi quando acabou o Império Romano, e também se formou com características dos povos bárbaros que tinham dominado Roma. Então foi meio que uma fusão aí dos dois que criaram algumas características que influenciaram na organização social da Idade Média, beleza? Bom, mas vamos começar a contar como é que foi o surgimento do feudalismo, da Idade Média. Idade Média e feudalismo, um tá relacionado com o outro. O feudalismo aconteceu na Idade Média, beleza? Bom, tomara que isso já esteja bem claro na cabeça de vocês, tá? Então o que acontece? O Mediterrâneo, depois vocês pegam um mapa mundo e vê, o Mediterrâneo, ele é o mar mais importante ali da Europa em relação ao comércio. Por quê? Porque ele liga a Europa com o continente africano e com o continente asiático. E o mar Mediterrâneo, ali a partir do século IV, ele começou a ser dominado pelos povos islâmicos. Isso, o pessoal lá do Maomé, os caras que acreditam no Alcorão e tudo mais, que o Deus deles é Alá, beleza? Os caras que influenciam hoje grande parte do Oriente Médio em muitas regiões do mundo, beleza? Eles dominaram grande parte do Mediterrâneo, principalmente as rotas que os europeus usavam para fazer o comércio. Então eles vão fechar a Europa economicamente. Não existe mais comércio. Morreu o comércio na Europa. Quando morre o comércio na Europa, não há mais necessidade de uma moeda forte. Não há mais necessidade de um governo centralizado. A sociedade se torna totalmente rural. Você que mora em Presidente Prudente ou em qualquer lugar do planeta, imagina se a sua cidade parasse de vender, todos os mercados fechassem, todas as lojas fechassem. Os alimentos iriam se estragar, não ia ter nenhum porquê de morar na cidade. Para onde você iria? Pro campo. Foi isso que aconteceu na Europa. Quando o comércio morreu, o pessoal saiu da cidade e começou a ir para o campo. Os poderosos e nobres se tornaram senhores feudais. E o povo dessa cidade que foi para o campo, que não tinha para quem recorrer, acabou virando escravo da terra e fazendo favores para o senhor feudal em troca de um local para morar. Esse cara é chamado servo. Então nós já temos dois personagens que formaram a Idade Média: o senhor feudal e o servo. E qual foi a instituição que estava mais organizada nessa época, que tomou conta de toda a produção cultural? A Igreja Católica Apostólica Romana. Beleza? O Papa vai se transformar num Deus na Terra. O Papa falou, Europa tremeu. Beleza? Esse é o grande porquê que houve tanto da expansão da Igreja Católica dentro da Idade Média. E também foi a época que teve a Santa Inquisição, a primeira Santa Inquisição. Depois vai ter uma na Idade Moderna, mas essa foi a mais sanguinária. Então você não tinha muita escolha, né, parceiro? Ou você era católico, ou você era católico. Porque ninguém quer queimar na fogueira ou passar por alguma tortura medieval.
Vou falar algumas torturas medievais. Você sabe o que é uma pera? Era um objeto usado para torturar na Santa Inquisição. Quando o cara era homossexual, ou a mulher era pego traindo, a pera era um objeto assim, ó. Imagina, um objeto assim. Se o cara era gay, era enfiado isso no ânus dele, explodia lá dentro. Ela puxava um gancho, aquela pera abria dentro do ânus da pessoa. E se a mulher traísse, era enfiado essa pera, esse objeto dentro da vagina dela, e era puxado esse objeto de ferro e abria lá dentro, estourando tudo. Isso! Ah, e também tinha uma tortura muito massa. Meus alunos casca porque eu falo massa, mas é porque eu acho interessante. Era colocado um pedaço de uma madeira enfincada no chão com uma ponta em cima. A pessoa era colocada lá em cima e partida ao meio. E a tradicional, né? Quando a pessoa era julgada como bruxa na Santa Inquisição. Gente, a Igreja Católica que julgava, tá bom? Ela era queimada na fogueira. A bruxa era queimada na fogueira. Então imagina quantos inimigos da igreja que não eram nem bruxos, que não eram nem traidores e nem nada, e que a igreja eliminou na Santa Inquisição. Então ou você era católico ou você morria. E a Igreja Católica fazia com a sociedade mais ou menos o que a televisão faz hoje. Ela meio que padronizava o pensamento das pessoas, beleza? Porque a educação, como não tem um comércio, não tem essa necessidade comercial da divisão de trabalho e tudo mais das pessoas, de ter um sistema educacional, o sistema educacional ficava na mão da igreja. E quem tinha acesso a essa educação era quem iria ser padre e tal, e quem ia entrar no mundo do clero. Tá? Os demais não tinham educação. Então eles acreditavam mesmo, a informação como ela era muito pouca, pelo fato do comércio estar fechado, a igreja meio que ela era a dona da verdade. Ela falou, água parou. Então você pode ver que a Igreja Católica era a grande senhora feudal, né? Bom, então vamos voltar para o feudo. O feudo era uma grande proporção de terra aonde o senhor feudal mandava, beleza? O senhor feudal mandava nesse feudo e ele tinha os servos dele que trabalhavam para ele. O feudo se dividia em 3 grandes partes. Esse terreno que era do senhor feudal se dividia em 3 grandes partes, que chamava manso senhorial, que era onde ficava o senhor feudal, manso servil, que era onde o servo morava e fazia sua pequena agricultura, e manso de reserva. O que é esse manso de reserva? Manso de reserva era um bosque, era um riacho tal que tinha dentro do feudo, que era de uso comum, tanto do senhor feudal quanto do servo. Ah, e outra coisa, todo feudo tinha uma capela, uma igreja, alguma coisa. Beleza? Como eu disse, a sociedade girava muito em torno da Igreja Católica, tá bom? Bom, não tinha excedentes de produção, porque não tinha necessidade, porque ninguém vendia nada. E foi quando eles recorreram ao velho e bom escambo. Então um feudo tinha um produto, dava para outro feudo e assim eles iriam trocando o produto e não faltava para nenhum. O servo, além de ser o chacota do senhor feudal, ele ainda tinha que pagar alguns impostos para o senhor feudal. Então, beleza, tinham 4 impostos. Um chamava banalidade. Então, ele pagava por ter uma propriedade dentro do servo, dentro do feudo, beleza? A outra era a corvé. A corvé era o quê? Era uma obrigação que ele tinha semanal de trabalhar nas terras do senhor feudal. Um outro imposto é a captação. O que é captação? Se o servo tem um filho, ele já tem que pagar um imposto a mais pro senhor feudal. Se ele tem outro filho, ele tem que pagar outro imposto. Se a filha teve um filho, ele tem um neto, ele tem que pagar outro imposto. Então é um imposto sobre a cabeça familiar. Cada cabeça tem que pagar um imposto pro senhor feudal. E a última era a talha, que era uma parte da produção do senhor feudal. Você tá parando pra pensar? Tipo, o cara era servo e ainda pagava imposto para ser servo. O cara pagava imposto pra trabalhar pro cara. Ele pagava pra existir. Beleza? Bom, essa é a sociedade feudal, que vai começar a perder a sua força
quando as cruzadas convocadas pelo Papa Urbano II, ela abre novamente o Mediterrâneo. Quando ela abre o Mediterrâneo para o comércio, começa a surgir um novo personagem. Esse personagem é chamado de comerciante, que vai se tornar o grande inimigo do senhor feudal, que vai destruir esse personagem que tomou conta do poder político da Idade Média. Beleza? Bom, tomara que tenha ficado legal aí a explicação. E se tem alguma dúvida, tira comigo em sala de aula, beleza? É isso, meus queridos. Tchau.